Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, talvez boa noite para você que está assistindo à noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes é escondido na igreja. Coisas que Jesus disse e coisas que Jesus não disse. Nós vamos ver hoje um texto que Jesus disse uma coisa e as pessoas interpretam de outra forma. Fazendo a introdução já do que iremos estudar, eu gostaria de saber como é que você está. Você está bem? Você tem algum pedido de oração para ser feito? Se tiver, coloca aqui nos comentários. Né? E nós temos um grupo de oração, nós homens, e vamos orar por você. Nossa igreja irá parar para orar por você. Quando a gente resolveu criar esse canal, a gente não quis fazer um canal simplesmente para ser monetizado ou para ganhar views, likes, sermos reconhecidos, porque é muito mais vantagem ser reconhecido dos céus do que reconhecido dos homens. Se você voltar alguns vídeos lá atrás, você vai ouvir, o título do vídeo é As Piores Palavras que Alguém Poderá Ouvir. E naquele vídeo eu abordo o tema quando Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E são pessoas que viviam na igreja, que faziam o que era certo, teoricamente. Mas dá uma conferida lá nesse vídeo que você vai gostar bastante. O texto de hoje que nós iremos ler encontra-se em João, isso mesmo. O discípulo amado, um dos 12. João 10. E há uma confusão tremenda a que a gente não vai usar nenhum livro externo, não iremos usar dicionário, não iremos usar teologia, não iremos usar grego ou hebraico. Como sempre, nós vamos ler e entender do jeito que está escrito. E diz assim, João 10, 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida eterna em abundância. A gente vai continuar. Segura a tua Bíblia aí, põe o dedinho para marcar. A vida inteira, e talvez até o dia de hoje, muita gente pensa que esse ladrão citado na história é o inimigo, é o Satanás, é o diabo, a antiga serpente, enfim, como você queira chamar. Só que quando a gente começa a ler a palavra de Deus pausadamente e começa a meditar naquilo que a Bíblia diz, do jeito que está dizendo e do jeito que está escrito, essa expressão, ele quis dizer, não funciona. Na Bíblia ela diz, tudo que Jesus quis falar para seus discípulos, ele disse, ele não quis dizer. Há alguns momentos em que ele fala com enigmas, mas ele mesmo explica. Ele não deixa no ar. A gente vai ver um momento que os discípulos não conseguem entender e eles perguntam em particular: Senhor, mestre, o que tu quiseste dizer com aquele versículo? Desculpa, não é versículo, com aquela fala. E Jesus vai explicar e vai dizer o porquê ele fala por parábolas. Mas vamos continuar. Não sai do vídeo agora não. Você vai se surpreender. E diz assim, o 10 nós já lemos, vem somente para roubar e destruir. O 11, eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ao ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. O lobo vem, as arrebata, despedaça e as mata. E o mercenário fugiu, porque é mercenário e não tem cuidado de suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? Amém.
Que Deus seja louvado por isso. Então, nesse texto aqui, Jesus está falando de pessoas. Ele não está falando do diabo no início. Quando ele diz que o mau pastor, que o mercenário, ou seja, aquele que trabalha por dinheiro, mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, quando vê as coisas se estreitando e vê o diabo se aproximando, que aí sim, o lobo é o diabo, ele foge e deixa suas ovelhas em perigo. E aí o inimigo vem, o lobo vem e despedaça as ovelhas. E Jesus diz, eu sou bom pastor, porque o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu tenho aqui em casa inúmeras Bíblias. Eu vou mostrar algumas para vocês. Para começar, a gente tem essa Bíblia aqui pequenininha. Eu não consigo ler. E tudo que Jesus falou está grifado em azul. Em algumas versões está em vermelho. É uma Bíblia. Olha a diferença dessa Bíblia para essa aqui. Essa é a minha. Foi de minha falecida sogra. Cuido dela, zelo, estudo. Eu tenho essa outra Bíblia aqui que é uma Bíblia missionária. O que é que essa Bíblia tem? Ela tem recursos. Né? Ela vem com fotos, por exemplo. Ela vem com mapas. Mas não é no final, é dentro do próprio texto. Vamos para a próxima. Eu tenho essa daqui, que é uma tradicional. Essa aqui você acha em qualquer lugar. É a Bíblia mais simples. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Mas, irmão, tanta Bíblia, eu não mostrei todas, tá? Só algumas. Eu tenho aqui Ataná. Ataná é a Bíblia do Antigo Testamento. Para quem não sabe, nunca teve a oportunidade de ver aqui. Em português e em hebraico. Existem mais umas outras versões que está em português, hebraico e está transliterado. O que é transliterado? Para quem não consegue ler o hebraico, que são letras difíceis de ler, não tem normais, apenas consoantes, vai ficar difícil. Mas ela vem com a transliteração. Por exemplo, a palavra bará, né, que tem um significado muito importante, que é quando Deus faz, quando Deus fez a terra, né, quando Deus criou a terra. Se eu for procurar aqui no hebraico, eu vou talvez não saber a pronúncia correta. E a Bíblia vem transliterada. Português, hebraico e a pronúncia do hebraico, só que com letras em português. Eu vou deixar aqui do lado uma Bíblia, chama Bíblia Israelita. Se você quiser lá dar um confere, vai ter um link também aqui na descrição. Se você quiser comprar, essa Bíblia não é minha, essa Bíblia é de uma outra pessoa. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. É só para que a gente entenda que a gente pode encontrar diversas versões na Bíblia. Pessoas que acham que entenderam e mudam alguma coisinha aqui e lá, a expressão, a forma de expressar, a forma de pensar. Então ele acaba trazendo isso para a Bíblia, né? Não que haja diferença da nossa Bíblia, por exemplo, para a Bíblia católica. A maior diferença que há é o número de livros, né? Porque eles têm os apócrifos, que são o livro de Judite, Tobias, Macabeus, enfim. Mas, irmãos, o principal aqui do texto hoje é entender que esse mercenário, o qual Jesus chama aqui, não é o diabo. O diabo é o lobo. João 10:10. Depois vocês estudem. E vocês precisam aprender, para que a gente não seja enganado. Há um monte de gente aí usando o Evangelho, desde a época de Paulo, desde a época de Jesus, até antes disso, pessoas tentando ganhar dinheiro com a fé alheia. E o nosso papel aqui é abrir os olhos das pessoas. Não é falar mal de igreja. E eu quero deixar um recado bem claro para todo mundo aqui. Se você pertence a uma denominação, seja ela qual for,
essa história de ser, eu sou um desigrejado, eu vivo só e cuidado, preste atenção. Então, preste muita atenção. Existem pessoas que mal estudam a Bíblia e querem deixar de ir para a igreja porque não concordam com algumas coisas lá da igreja, e aí ficam em casa, nem estudam a Bíblia, nem vão para aquela igreja e ficam só criticando, e se tornam um perseguidor. Então, cuidado com isso, irmãos. Então, com esse entendimento, agora que nós temos, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos guarde, que nos proteja, que o Eterno seja o nosso guarda, assim como Ele declarou lá nos Salmos que Ele é o guarda de Israel, que Ele possa ser nosso guarda. E oremos assim ao nosso Deus. Santo Deus, bondoso Pai, ó Senhor, como é bom entrar em Tua presença e poder saber que Tu estás nos ouvindo e que tudo que falamos Tu entendes da forma correta. Não importa se é inglês, português, se é um português errado, mas o Teu amor é tão grande que consegue entender, Jesus. Ó Deus, eterno Pai, Criador de todas as coisas, ajuda os nossos irmãos que estão em casa nesse momento, alguns em hospitais, outros em presídios, que Tu possa ir até lá, Senhor, com a Tua mão poderosa, libertar os cativos, curar os enfermos e levantar os caídos. Ó Pai, ajuda os meus amigos e irmãos, aos guerreiros, aos sacerdotes do lar, a vencerem todo o mal que cerca a nossa nação, o nosso planeta, a nossa casa. Guarda, Senhor, guarda. Protege de tudo aquilo que é ruim. Afasta de nós, blinda nossa mente. Torna-nos um ser humano melhor, mais temente a Ti, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a entendermos Tua palavra, a buscarmos Tua palavra e, acima de tudo, a vivermos Tua palavra. Que possamos aprender, não para sermos melhor fisicamente ou mentalmente do que ninguém, mas para que sejamos melhor para Ti espiritualmente, Senhor. Ajuda-nos a não entrar em contendas e debates e discussões que não levam a lugar nenhum. Transforma a nossa vida, Pai. Somos tão falhos, pecadores. E esse homem que está me ouvindo e essa mulher que também ouve, Pai, abençoa ele, protege o lar dele, abre porta de empregos, dá oportunidade a eles, envia o alimento. Ó Pai amado, nós Te pedimos tudo isso, Te agradecemos, não porque nós mereçamos, mas é em nome do Teu Filho, o unigênito. É em nome dele que nós Te clamamos, Senhor. Amém e amém. Estaremos de volta muito breve, mais breve do que você imagina, para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá, mantenha-se forte, vigilante. Cuidado, se você é pastor, seja pastor. Não fuja quando vier o lobo. Se você é ovelha, cata seu pastor e diz: pastor, fique conosco. E até lá, que o Senhor possa olhar para cada um de nós, que Ele possa levantar o rosto dEle, que Ele possa nos ver, que Ele possa nos ouvir e, acima de tudo, nos dar a paz.